Sejam bem-vindos, piratas, às nossas páginas na internet do Centro Acadêmico de Relações Internacionais do IBMEC. Eu me chamo Jonathan Guerreiro, sou estudante de Relações Internacionais e faço parte da equipe de marketing do Caribe. Então a gente está aqui com mais um episódio do nosso Caribe Entrevista. Eu fico muito feliz de receber ele, que é mestre de Engenharia de Produção, fez curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é sócio-diretor da Advisor Consultoria e também é coordenador aqui no IBMEC dos cursos de pós-graduação e MBA corporativos. Eu recebo com muita felicidade o professor Marcos Antônio Martins. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Jonathan. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É uma felicidade também. Esqueci de falar que o senhor é um vascaíno convicto, né, professor? Exatamente. Na verdade, talvez seja o aspecto mais importante da minha formação, é ser vascaíno. Ah, com certeza. Eu acredito. Mas eu lembro, professor, que eu percebi que o senhor já tem um histórico muito grande na docência, né? O senhor dá aula há quase 30 anos, né? Mais de 30 anos. Deve ter uns 34, 35 anos que eu sou professor. 34, 35? Isso. Eu fico pensando, parte desses cabelos grisalhos, o que o senhor acha? São culpa mais do Vasco ou culpa da gente, estudante, que interage com você todos esses 30? Na verdade, o que me envelhece... As duas coisas são prazerosas, né? O Vasco me dá prazer, mas me maltrata um pouquinho, né? Acho que maltrata muito. Mas, na verdade, a docência, a convivência com os alunos, ele me traz... uma espécie de rejuvenescimento, que é um processo oposto desse envelhecimento físico que você está vendo aqui, né? É um processo de rejuvenescimento. Até há pouco tempo atrás, numa conversa no grupo de professores de RI, as pessoas estavam comentando sobre os alunos de RI e eu falei que no grupo que os alunos de RI eles me devolveram a satisfação de voltar a dar aula na graduação. Eu passei, pelo menos, eu acho que uns 10 anos longe da graduação, muito em função da minha vida, né, do meu trabalho cotidiano, né, ligado a principalmente o trabalho de consultoria, trabalhando com programas corporativos, etc. Eu me afastei um pouco durante 10 anos da graduação. E a partir do convite do professor Niemeyer para voltar a lecionar na graduação, e acho que foi uma escolha excelente, porque eu fiquei muito feliz e me devolveu essa satisfação de dar aula na graduação. E isso tem muito a ver com os alunos de RI, pela característica dos alunos de RI, por essa característica crítica, essa característica de uma preocupação com o todo, com o mundo. Isso é bastante relevante e isso me devolveu a vontade de dar aula na graduação. É muito bom saber disso, professor. Brincadeiras à parte, a gente gosta muito de você. Durante a nossa graduação, a gente tem um respeito muito grande. Obrigado. Durante as aulas, isso eu falo com tranquilidade por todos, que a gente admira o seu trabalho e acha muito bacana mesmo. Obrigado. E a gente tem certa curiosidade também de saber como é que foi a sua experiência quando você era um estudante, assim como nós, no tempo de graduação. O que você poderia compartilhar com a gente da sua graduação lá na UFRJ? Eu tenho um aspecto que foi... Eu estudei numa escola em que a questão crítica era algo presente o tempo todo, né? Então, a gente tinha discussões que eram discussões bastante amplas. Era um período que eu estudei, no período que a gente ainda estava vivenciando, um período de exceção. A gente estava ainda na ditadura, que vai acabar em 85, então era um período de bastante efervescência em termos de discussões, de posicionamentos políticos. Foi um período bastante interessante, mas, por outro lado, era um período com pouca liberdade, né? Um período com pouca liberdade, que obviamente eu não tenho muita saudade do período,
mas o meu período de formação foi um período em que eu aprendi muita coisa. A universidade, ela abriu minha cabeça. Eu entrei na universidade, eu era um garoto com pouco conhecimento do mundo, e as discussões, os professores, o próprio contato com os colegas, as controvérsias, isso me fez abrir muito a minha cabeça, me fortaleceu muito. E posteriormente, né, no mestrado, né, na COP, na UFRJ, era um outro mundo. Eu me lembro que eu fiquei um pouquinho deslumbrado quando eu cheguei em 88, quando eu cheguei lá na COP, na UFRJ. Eu tinha uma turma que eram de alunos que tinham uma vivência bastante forte profissional, algumas pessoas que já tinham uma posição política em termos de partidos, nas organizações, etc. Então, assim, eu fiquei um pouquinho deslumbrado, mas depois eu vi assim, o quanto que eu tinha para contribuir para aquele grupo, com a minha vivência, com a minha experiência, que era uma experiência bem diferente da deles. A COP foi uma ótima escola, né? E aí já era um curso de engenharia de produção, né? Eu tinha uma formação anterior em história, mas assim, foi muito legal e acabou me dando uma possibilidade de entender que havia uma amplitude em termos de conhecimento que era bastante grande. E eu acho que a minha formação em termos de mestrado, e depois no doutorado, eu só não finalizei em função de uma doença que eu fui acometido, e aí tive que abandonar. Mas foi um período de conhecimento e desenvolvimento bastante grande na minha vida. Caramba, professor, obrigado por compartilhar. Hoje em dia, né, só para a gente entender, né, que a gente percebe que o senhor é um profissional, além de estar participando de diversos cursos, né, você está no mercado, né? Porque a gente estava até conversando recentemente que o IBMEC é uma faculdade extremamente relacionada com o mercado, né? E a gente sabe disso. Eu queria saber como é que tem sido a sua experiência atual, tanto no IBMEC quanto em outras organizações, como o senhor tem se encontrado? Parte do meu trabalho, né? Eu, por exemplo, eu sou professor também do SEBRAE, né? Da Escola de Gestão de Negócios do SEBRAE. Eu sou professor da escola da Trevisan, Escola de Negócios, e eu tenho uma atividade, além do IBMEC, né? Eu tenho uma atividade também, que é uma atividade bastante interessante, que é voltado para programas corporativos. Eu desenho programas corporativos baseados nas necessidades das empresas e entrego também esses programas, né, baseados nas necessidades das organizações, principalmente em programas de liderança. Eu trabalho muito com programas de desenvolvimento de líderes. Aliás, eu tenho uma experiência bastante grande, de mais de 30 anos de desenvolvimento de líderes. Eu tenho mais de 4.000 horas, isso não me parece grande, mas não é, 4.000 horas de desenvolvimento de líderes, né? E mais de 100 organizações, empresas diferentes do setor, tanto o setor privado quanto o setor público, né? E mais de, eu diria que aproximadamente 1.000 líderes capacitados e desenvolvidos nessa minha vida corporativa. Então, assim, eu tenho essa veia mais acadêmica e tenho uma via também mais, eu diria, mais corporativa. Isso ajuda muito. Por exemplo, nas minhas histórias, nos meus casos que eu conto em sala de aula, são muito baseados nessa minha vivência, que é uma vivência tanto corporativa quanto acadêmica, né? Então, assim, eu me orgulho muito dessa história também profissional dentro das organizações. Isso é bom saber disso também, porque a gente, falando um pouco das disciplinas que a gente tem com você, né? Não sei, para quem não sabe, o professor Marcos, ele faz parte da nossa grade de Relações Internacionais, né? Faz parte das disciplinas mínimas, assim a gente chama, né? E hoje em dia, além de relações públicas e institucionais, você já chegou a participar de outras disciplinas? Em RI eu trabalhei com uma disciplina que agora não está mais na grade, mas era uma disciplina bem interessante, que é uma área forte de conhecimento que eu tenho, que é liderança e ética. Era uma disciplina bem legal, os alunos gostavam bastante, porque você discutir liderança é um tema
bastante relevante, né? E liderança é algo que se aprende, que se desenvolve, ninguém lá é esse líder. Então a gente trabalhava justamente com os alunos esse processo de desenvolvimento, né, de liderança. E eu também, na pós-graduação, eu trabalho com 3 disciplinas que são disciplinas de liderança. Liderança 5.0, liderança e equipe e liderança e propósito. No final das contas, tudo é liderança, né? Yeah. E trabalhei também no curso de RI, com a disciplina de liderança, no curso de administração, com a disciplina de liderança e gestão de pessoas. Ainda bem que a gente consegue ver isso no nosso curso também de relações públicas e institucionais, né? Sim. Porque eu percebo que, embora a gente trabalhe temas importantes como advocacy, né, que a gente trabalha, a gente fala um pouco sobre lobby, grupos de pressão, né, também. O que eu acho bacana é que, bom, pelo menos foi o que eu percebi, né, não sei se eu estou enganado, é que existem vários agentes e a gente acaba olhando para os principais tomadores de decisão, quando na verdade é bom a gente perceber quais que estão ali ao nosso redor. Sim. E como a gente pode contribuir para a sociedade de uma forma geral. Isso não deixa de ser uma forma de liderança também, né? Sim, sim, sim. A nossa disciplina de relações públicas e institucionais, ela faz um paralelo bastante interessante de 3 pilares, né? A sociedade, né? As organizações e o Estado, né? Então, assim, a gente entende essa relação entre esses três pilares da disciplina. E, obviamente, que isso passa por liderança, né? Passa por influência, que é uma característica fundamental da liderança, né? Então, isso a gente consegue trazer um pouco da nossa experiência corporativa para a sala de aula, o que torna a disciplina mais prática, né? Vocês devem ter reparado que na disciplina eu tento dar sempre um viés mais prático, né? Ou seja, a gente aprende a teoria, como é que eu aplico isso, né? São os exercícios que a gente faz normalmente ao final das aulas. E professor, a gente tem uma coisa bacana, que no final a gente deixa para uma pergunta que, não sei se você já chegou a ver, mas existe um programa antigo chamado Provocações, que agora se chama Provoca, que é com o Marcelo Taz, ele sempre faz uma pergunta no final, né? E eu queria fazer também, e aproveitar que nós estamos numa faculdade de negócios, né? Para você, para a gente concluir, o que é ser um profissional atualmente? Para mim, assim, ser um profissional é você primeiro se dedicar ao que você está fazendo. Eu sempre acho que, por exemplo, na função de professor, né, ou na função de desenvolvedor de lideranças ou o que for, eu sempre acho que você impacta a vida do outro. Toda vez que eu chego em sala de aula, eu tenho sempre a perspectiva de que as coisas que eu vou falar ali, elas impactarão aquelas pessoas. Podem impactar positivamente ou não, mas eu sempre tenho essa priorização do que eu vou impactar no outro, né? Por isso que eu gosto muito de trazer as minhas vivências, as minhas experiências, as minhas histórias. Eu acho que assim, um profissional, ele é um profissional que ele foi formado academicamente, né? Ele é formado academicamente, ele também traz a sua, né, experiência profissional, mas ele principalmente traz a sua vida. E eu gosto muito de compartilhar das minhas limitações, das minhas fragilidades, né, do quanto para mim esse processo de construção de conhecimento que me fez o profissional que eu sou hoje, o quanto que isso não aconteceu naturalmente, né? O quanto a gente teve alguns percalços, dificuldades, etc. Porque eu acho que é muito importante para qualquer aluno hoje, né, entender que assim, esse profissional ele é construído baseado numa série de aspectos, né? E principalmente na sua vida, o que você traz de valores, etc. Então, assim, ser um profissional para mim hoje significa ter uma preocupação do impacto que eu tenho em relação aos outros e o que eu ganho todos os dias. Na verdade, quando eu falo assim, por exemplo, das coisas que eu mais faço, das coisas que eu faço, o que mais me satisfaz é a possibilidade da troca em sala de aula, né? De ver as histórias de vocês, de ver assim como vocês lidam com a vida, como vocês aprendem. Isso tudo, de uma certa forma, me tonifica e me rejuvenesce. Então, assim, eu acho que um profissional ele tem que levar em consideração todos esses aspectos. A
formação acadêmica, né? A sua vida profissional e a sua história, que é algo que a gente leva para a nossa vida inteira e impacta também no nosso processo de desenvolvimento. E aí uma coisa que eu imagino que a gente está fechando, né, é que assim, eu tenho certeza que tudo que eu conquistei na minha vida foi através da educação. A educação, ela foi a coisa mais importante na minha vida. Sem educação, provavelmente, eu não seria a pessoa que eu sou, eu não seria o profissional que eu sou. Então, assim, eu acho que por isso que eu valorizo tanto a educação e eu acho que é muito importante que a gente valorize isso. Sim, né? Eu também acredito que a educação liberta, né, professor? Eu não tenho a dúvida disso. De A educação fato, né? muda a gente, muda o mundo, né? A educação muda qualquer coisa ao nosso redor. Professor, obrigado por você ter participado. Obrigado a vocês. Agradeço pela disponibilidade, né? Tenho muito carinho pelo senhor, você sabe disso, gosto muito das suas aulas e falo por todos, né, que também gostam muito do seu trabalho. Desejo sucesso para o senhor, ainda mais na carreira, sucesso para o seu time do coração também, né? E agradeço por vocês estarem aqui, piratas, por terem assistido, compartilhem, curtam, né? A gente faz isso por vocês e deseja tudo de bom para vocês também. Obrigado.